Boa noite, gente. Já que o pastor pediu para que eu fizesse oferta, eu vou falar para que nós deixemos para o final, amém? Eu vou ministrar com vocês hoje um pouquinho a respeito de dinheiro. E a ideia não é que vocês fiquem comovidos para trazer no fim, não. Só que nós tenhamos o entendimento correto, queridos. Mas antes de começar, eu queria que vocês abaixassem sua cabeça, estendessem sua mão para cá, que vocês me abençoassem. Vocês profetizassem que o que saíssem da minha boca seja apenas aquilo que o Espírito quer para nós. Pai, nós pedimos a sua graça, Deus, sobre esse tempo, sobre essa noite, sobre cada filho, Deus, que está aqui, Pai, inclusive a mim, Deus, que Espírito Santo, o Senhor, possa acrescentar nas nossas vidas nessa noite, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, que não seja apenas mais uma pregação, Deus, que nós vamos ouvir, mais uma mensagem, Senhor, que nós vamos adicionar à nossa coleção, mas que Espírito Santo, a sua palavra possa se tornar viva em nós, Pai, que ela possa se tornar carne, que pela sua prática, Deus, ela possa fazer parte da nossa natureza, Senhor, porque sabemos que essa é a sua vontade, Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a deixar, Pai, do lado de fora toda distração, toda preocupação, Senhor, tudo aquilo que possa nos roubar desse tempo. E que o Senhor venha edificar sobre a nossa vida, Senhor, nessa noite. Que nós venhamos deixar de lado, Pai, todos os fundamentos, talvez, Deus, que um dia achamos que estavam certos, Pai, mas que hoje eles possam ser colocados em dúvida, Senhor. Coisas que talvez um dia ouvimos, Pai, a respeito de um assunto tão sério na sua palavra, Deus. Que nós possamos estar abertos, Pai, para que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, Senhor. Nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, eu sabia que um dos dias das primícias, né, eu ia ministrar, provavelmente, eu sabia disso. Isso é algo que nós começamos a fazer, acho que desde o ano passado, ou ano retrasado. E eu estava com não uma mensagem, mas o que estava queimando no meu coração era algo um pouco diferente. Eu queria falar um pouco sobre recomeço, sobre relacionamento com Deus, sobre o seu coração arder novamente a Ele. Mas o pastor pediu para que eu falasse um pouco a respeito de dinheiro, para que eu ministrasse um pouco a respeito de dinheiro, sobre a natureza de dízimo e oferta, o que significa isso na Bíblia, onde tem o seu amparo na palavra. E eu falei amém, e desde que ele me falou, logo no dia seguinte, eu confesso que eu comecei a estudar muito esse tema. Mais talvez do que todas as outras vezes eu poderia ter estudado ele. Eu descobri muita coisa que eu não sabia, enfim, fui fundo em algumas coisas, escrevi muita coisa, ouvi gente, li a respeito disso, e eu queria compartilhar com vocês, querido. E como de praxe dessa casa, né, como a gente sempre costuma fazer aqui, sempre quando nós vamos ensinar a respeito de alguma coisa, nós sempre voltamos ao princípio dela. Nós entendemos isso porque Jesus um dia ensinou, quando ele falava a respeito de divórcio, e os fariseus ali, aqueles homens que estavam interpelando Jesus, dizendo para ele a respeito de divórcio, se podia ou não dar carta de repúdio, porque Moisés havia permitido na lei, então eles poderiam dar ou não. E Jesus dá uma resposta para eles que eu acho que eles não esperavam. Jesus diz para eles: olha, mas no princípio não foste assim. Então Jesus retorna aqueles homens, aqueles religiosos, a essência, aquilo que é a razão do nosso relacionamento com Deus, querido, aquilo que Jesus veio de fato fazer por mim e por você, que é nos resgatar e nos levar de volta àquele mesmo ambiente que era o Éden. Então ali nós entendemos que contém todo o caminho que precisamos, todos os princípios que achamos importantes para a nossa vida com Deus estão contidos ali no Éden, de forma imaculada, antes da queda.
quase que Deus olha para aquilo e Ele quer deixar registrado algumas coisas ali. Ele fala: aqui está o lugar onde nós devemos olhar para entender qual é o meu objetivo, qual é a minha vontade para que nós homens possamos viver com Deus. Então eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 7. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. A primeira coisa que nós devemos entender aqui, quando Deus cria todas as coisas, querido, Deus cria a terra, Deus cria os céus, Deus faz com que os animais se multipliquem, Ele dá ordem para pelo menos que eles se multiplicassem, para que as suas árvores elas começassem a crescer, né, de acordo com a sua espécie, de acordo com o seu tempo de crescimento, mas Deus havia dado ordem para que todas as coisas que nós olhamos hoje e existem, elas de fato viessem a crescer, e o mundo for mundo como a gente conhece hoje. Só que quando Deus cria o homem, quando Deus forma o homem, a Bíblia fala que Deus faz um espaço delimitado para Adão. Ainda que existe toda aquela terra para que Adão pudesse viver, Deus decide plantar um jardim, que ele chama de Jardim do Éden, aonde Deus coloca Adão para viver naquele lugar. Toda aquela terra, entenda, ela era boa para cultivo, ela era boa para se viver, e o homem poderia viver nela. Tanto é verdade que quando ele é expulso do jardim, o homem vive na terra que Deus havia criado. Ele planta nessa terra, ele cultiva nessa terra, ele lavra essa terra, ele multiplica sobre essa terra, porque a terra era boa, ela era habitável do ponto de vista do homem, do ponto de vista humano. Mas Deus, ele com um propósito, a Bíblia fala que Deus decide, ele planta um jardim para ali ter com o homem que ele havia criado. E a Bíblia fala que nesse lugar em que Deus delimita para Adão, o propósito principal de Deus para Adão era o relacionamento que eles iam desenvolver ali. E dentro desse ambiente que Deus cria, dentro desse Éden que Deus cria, nós precisamos entender que todo o ambiente que era necessário para o desenvolvimento de Adão estava contido naquele lugar. E principalmente a provisão que Adão precisaria para que ele vivesse naquela terra, para que ele se multiplicasse. Deus deu ordem para que ele frutificasse, multiplicasse. E ele deu ordem para que o homem estabelecesse todas essas coisas a partir do Jardim do Éden. Então esse ambiente que Deus cria para o homem, esse Éden que Deus cria para o homem, continha em si tudo aquilo que o homem precisava para cumprir o propósito que Deus havia dado para ele. E uma das coisas das quais nós precisamos, que eu e você precisamos para que vivêssemos, é provisão. Por isso que eu li o capítulo 2 a partir do verso 7, porque o Senhor fala que ele plantou um jardim para que o homem vivesse lá. E logo no finalzinho ele fala: e do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Ou seja, então quando Adão e Eva andavam por aquele jardim, toda a provisão que vinha da mão de Deus, toda a provisão que Deus havia criado para que o homem desfrutasse dela, elas cumpriam dois propósitos na vida deles. Elas eram boas para alimento, ou seja, eram comidas que saciavam a sua necessidade enquanto física e biologicamente falando. Então eles poderiam ter acesso a todas as árvores do jardim, à exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles tinham acesso a árvores e a frutos que eram bons para alimento deles. E a Bíblia fala também que eles tinham acesso a frutos que eram agradáveis à sua vista. Ou seja, a provisão que Deus tinha dado para
esse Éden, para esse lugar de relacionamento, era um ambiente onde a provisão para o homem continha essas duas características. Eram comidas boas para se comerem, para se alimentar, para que as necessidades deles fossem supridas, e eram frutos que também eram agradáveis à sua vista. Provavelmente vocês devem já ter ouvido o pastor falar a respeito disso. Então eles não tinham apenas um fruto onde eles pudessem comer ali na hora, para saciar apenas uma necessidade, mas eles também poderiam escolher dentre todas as árvores que Deus havia plantado naquele jardim, aquelas que agradassem mais às suas vistas. E quando nós olhamos e trazendo para a nossa realidade, a gente entende que a provisão de Deus para nós cumpre esses dois propósitos. Então a provisão que eu e você recebemos da parte do Senhor, ela cumpre o propósito de satisfazer as suas necessidades enquanto homem, e ela cumpre também o propósito de fazer com que essa provisão ela possa ser agradável a você, ela possa te gerar prazer. Esse era o ambiente que Deus havia colocado o homem. Quando nós lemos em Eclesiastes, não precisam abrir, gente, eu vou dar bastante referência bíblica hoje, e aquelas que eu quiserem que vocês abrem para a gente acompanhar, eu falo, amém? Mas fiquem à vontade. Eclesiastes 2, verso 24 e 25, olha o que Salomão fala: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Ou seja, o que o homem mais sábio está dizendo para nós? Que algo que vem da mão de Deus é o homem poder, do fruto do seu trabalho, se alegrar com aquilo que ele consegue também, a partir daquilo que Deus nos entrega, ter prazer, ter alegria nisso. Porque a provisão de Deus, ela cumpre esses dois propósitos. Então Deus dá ali para o homem provisão para o seu corpo, enquanto necessidade física, e dá para o homem provisão para a sua alma, aquilo que o agradava, aquilo que gerava prazer, aquilo que gerava deleite, aquilo que gerava desejo para o homem. A Bíblia fala que quando eles olhavam para aquele fruto, eram frutos desejosos à sua vista, ou seja, havia desejo embutido nisso, havia alma embutida nisso. Mas, ainda que toda essa provisão contida nesse ambiente que era o Éden, que Deus havia dado para o homem para que ele cumprisse o seu propósito, o propósito principal do jardim, queridos, não era eles comerem ali, não era eles desfrutarem daquela provisão. Deus não simplesmente formou o homem e criou o homem para que o homem pudesse experimentar de frutas, para que ele pudesse ver a criação do mundo que Deus havia feito. Existia uma razão maior do que isso, e nós entendemos que essa razão maior é o relacionamento que Deus queria ter entre o homem que ele havia criado. Então o propósito do jardim, ele não tem um fim em si mesmo, no sentido de que, amém, Deus deu toda a provisão para que o homem cumprisse o seu propósito ali. Mas a razão principal do homem estar naquele lugar era relacionamento com Deus. Deus criou o homem para com ele se relacionar. Como nós lemos no livro do pastor, era o risco de Deus. Porque ele sabia que apesar da liberdade do homem, do livre-arbítrio do homem de poder escolher entre o certo e o errado, Deus preferiu escolher criar o homem, se relacionar com ele, dizer para ele qual a vontade, se mostrar quem ele é, para que o homem então pudesse escolher entre os caminhos que ele pudesse tomar, que ele quisesse tomar. Mas o propósito principal do jardim era relacionamento. A provisão para a alma e para o corpo, elas estavam contidas naquele lugar porque elas eram necessárias, elas eram ferramentas para que o homem pudesse cumprir o seu propósito. Elas não eram o propósito do jardim. Aquilo estava contido no jardim, mas não era o propósito do jardim. E essa é uma parte que nós precisamos entender muito, querido, na nossa relação. Porque quando nós falamos a respeito de provisão, quando nós tocamos no assunto de dinheiro, na maioria das vezes nós somos tendenciosos a entender que aquele dinheiro que nós estamos recebendo, eles são apenas, ou estão apenas na nossa mão, porque eles precisam cumprir só essas duas características. Eles são provisão para o meu corpo e eles são provisão para a minha alma. Então eu uso esse dinheiro da forma como eu quero, eu uso essa provisão do jeito que eu bem entendo, mas o que Deus nos fala é que acima de todas essas coisas existe o relacionamento. Deus não fala isso de forma rasgada na Bíblia, mas a Bíblia fala que a árvore da vida estava onde? No centro do jardim. E por ela estar no centro do jardim, eu entendo que ali estava a razão, ali estava a justificação
para que aquele jardim existisse. A provisão para a alma e para o corpo justifica-se na provisão do Espírito que estava contido na árvore do jardim, que é o nosso relacionamento com Jesus, que é o nosso relacionamento com Deus. Por isso que Eva cai. Eva cai porque quando ela olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que a árvore do conhecimento do mal, que o fruto era desejoso à sua vista e ela desejou comê-lo. E a única coisa que proibia ela de comer e que ia fazer com que ela não comesse era o quê? Era o relacionamento que ela tinha com Deus, que dizia para ela: não coma, porque do dia que você comer, certamente morrereis, porque o relacionamento com Deus está acima dessas coisas. E quando nós invertermos o processo, o que ocorre é a queda, porque o relacionamento com Deus precisa estar acima disso. Por isso que a árvore da vida estava no centro do jardim, porque a provisão para o espírito justifica a provisão para a alma e para o corpo, e não o contrário. Então nós somos seres espirituais, querido. Nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo, mas em essência nós somos seres espirituais. Aquilo que deve comandar a minha vida, aquilo que deve guiar a minha vida, é aquilo que flui do meu espírito, e não aquilo que flui da minha alma, e não aquilo que flui do meu corpo. A minha alma e o meu corpo devem ser ferramentas que obedecem àquilo que o meu espírito grita em mim. Amém? Aquilo que o meu espírito está aqui em mim. Por isso que Davi fala, quando ele está em momentos de angústia e de ansiedade, ele dá uma ordem para a sua alma. Ele fala assim: se aquiete minha alma e adore o seu Deus, porque a sua alma está angustiada naquele momento, querendo tomar o governo das coisas. E ele fala: não, o governo não deve ser seu, o que deve governar e o que deve ser ainda o centro da minha vida é o meu relacionamento com Jesus. Então essa é a razão principal do jardim com Éden, do jardim do Éden, é o relacionamento com Deus. E a provisão está ali, está contida naquele ambiente. Em João 6, versos 54 a 56, olha o que Jesus diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ainda que nós falamos a respeito da ceia, mas aquilo que nos garante a vida eterna, querida, é nós nos alimentarmos da árvore da vida. E como eu falei aqui, querido, Eva cai. Ela coloca o seu desejo pessoal acima da vontade de Deus. Ela coloca o seu desejo pessoal acima do seu relacionamento com Deus. Ainda que ela não encontrasse Deus, a Bíblia não deixa isso para nós de forma clara. Nós sabemos que quem ia na viração do dia lá era Deus, e que quem recebia as ordens da parte do Senhor era o próprio Adão. Mas independente disso, quando você vê Eva tendo uma conversa com uma serpente, a serpente é astuta. Por isso que a Bíblia fala que ela é astuta, que ela é sagaz, ela inverte tudo aquilo que Deus havia falado. Inverte não, mas ela fala as coisas que Deus havia falado, mas de uma forma que faz com que os olhos de Eva fiquem atentos à proibição e não à liberdade. Porque o que Deus fala para ela: olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, você só não vai poder comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando Satanás vai até ela, ele faz o contrário. Ele fala para ela: olha, Deus disse que você não pode comer dessa árvore. Ele começa pelo mandamento, ele começa por aquilo que lhe era proibido. E a Bíblia fala que nisso ela é pega, ela olha para aquele fruto, deseja aquilo, e a partir daquele momento a Bíblia fala que Adão come também e o homem cai. E eles são expulsos do jardim do Éden, eles são expulsos desse ambiente. Agora, o que muda, querido, nessa relação de provisão da qual eu comecei aqui falando com vocês? Quando o homem é expulso do jardim do Éden, o que muda? Nada. A forma como nós temos ainda de lidar com a provisão para a alma e com a provisão do corpo continua sendo a mesma. A diferença é que agora o homem, ele vai ter que suar, ele vai ter que trabalhar muito para conseguir arrancar da terra o seu sustento. Mas os princípios que Deus havia criado no Éden, para que o homem se relacionasse de forma correta com a provisão, eles continuam o mesmo e vão continuar o mesmo. A
A diferença é que agora o homem vai ter que trabalhar muito, como eu disse, para conseguir arrancar os seus sustentos, mas os princípios continuam o mesmo. E à medida que a humanidade vai se desenvolvendo, querido, e se multiplicando por sobre a terra, o pecado vai se desenvolvendo junto. Deus não tem problema com dinheiro, querido. Deus tem problema com a influência que o dinheiro pode gerar sobre as nossas vidas, e ele gera uma grande influência. Porque na Bíblia Deus fala mais a respeito do dinheiro do que de salvação, pela capacidade que ele tem de nos influenciar. O problema é que agora o homem todo está caído. Existe uma teoria que eu gosto dela, que chama teoria da depravação total. Eu não lembro quem escreveu agora, mas ele explica um pouco a respeito disso. Ele fala que o homem está todo caído, que não existe uma parte no homem que esteja santa, que esteja santificada. O homem inteiro caiu na queda. Então não tem uma área na minha vida que eu possa olhar e falar assim, essa daqui faz assim para Deus. Não. Romanos fala, olha, eu olhei e eu não vi nada, eu não encontrei ninguém que não peque, eu não encontrei ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e estão carentes da graça do Senhor. Então o homem inteiro está caído. Então o problema maior é que os princípios de Deus não mudaram, a forma como nós temos que nos relacionar com a provisão da parte do Senhor também não mudaram. A questão em cima disso é que adicionado a isso, adicionado à corrupção do coração do homem, o que luta com isso agora é que você vai ter que lutar em você com cobiça, com inveja, com poder, com egoísmo, com deleites, com vontades pessoais, com uma série de coisas que concorrem com o propósito de Deus, porque nós estamos caídos. Nós estamos em pecado. E em função dessas coisas, elas concorrem com isso. Tiago fala a respeito disso. Se vocês quiserem abrir lá, está em Tiago 4, a partir do verso 1. Procedes as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, ele está falando de todas as contendas que existem entre os homens. Elas têm uma raiz, elas têm uma razão. Dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Ou seja, a razão de todas essas coisas é a corrupção do homem. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você vai pesquisar no grego, a palavra raiz, ela significa justamente isso, raiz. Nada diferente disso. Porque nós podemos ter apego ao dinheiro, amor ao dinheiro, a forma que você quiser chamar, das mais variadas intenções. Mas as intenções que nos levam a ter amor ao dinheiro, elas contemplam de forma comum quase todas as corrupções do coração do homem. Por isso que ela é a raiz de todos os males. Então muitas vezes nós nos apegamos ao dinheiro em função da inveja, em função do egoísmo, em função de cobiça, em função de ganância, em função de uma série de coisas que nós podemos colocar aqui, que eu posso falar de pecados e qualquer pecado que você pode nomear. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o que Deus faz agora, querido? Porque essa é a condição do homem. Os princípios dele não mudaram. A forma que ele deseja que a gente se relacione com a provisão continua sendo a mesma do Éden. E Deus não mudou o seu propósito. Então o que Deus precisa fazer para nós, querido, para que o nosso coração possa retornar nesse lugar, não existe outra forma. Deus faz isso através de um caminho de redenção. Deus faz isso através de um caminho de redenção. Eu queria explicar um pouquinho para vocês hoje, eu não quero tomar muito tempo em cima disso, mas é necessário que eu explique hoje o que significa a redenção de Jesus por nós, porque isso tem tudo a ver com dinheiro, isso tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida diante de Deus, no que diz respeito à santidade, e o dinheiro está incluso nisso, porque se ele é a raiz de todos os males, então a corrupção do meu coração, quando ela é arrumada, quando
enquanto ela é sarada e curada por Deus, a minha relação com o dinheiro também vai ser curada por Deus. Então eu queria que a gente entendesse um pouquinho a respeito de redenção. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, o que Paulo está falando aqui para nós? Que todo o nosso corpo, ele tem um propósito: glorificar a Deus, porque nós fomos comprados por alto preço, a Bíblia fala. E o que significa isso, querido? O que significa ser comprado por alto preço? Eu preciso usar com vocês aqui de uma alusão do Antigo Testamento, para que a gente entenda isso de forma perfeita. Eu sempre ouvi muito isso, eu sempre gostei muito disso, principalmente de um pastor que eu gosto de ouvir muito, e que na época da minha conversão nós ouvíamos muito, eu e o pastor ouvíamos muito ele, chamado Luciano Subirá. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso foi num livro dele. Eu falei que aquilo virou uma chave na minha cabeça, de eu olhar para aquilo e falar: meu Deus, o Senhor me amou tanto assim. Não que o amor de Deus por mim mudou, mas quando o meu entendimento mudou, o meu amor por Ele mudou. A forma como eu me constrangi a isso mudou. A forma como eu quis dar uma resposta para Ele mudou. Então, quando nós olhamos para leis de Moisés, algumas das quais a gente parece não ter nenhum sentido para nós, nenhuma razão da gente ler aquilo, mas algumas delas, querido, elas fazem um sinal, elas sinalizam benfeitorias, coisas que em Cristo nós vamos entender de fato o que elas são. Em Hebreus 10, no verso 1, a Bíblia fala que o Antigo Testamento, ele é a sombra daquilo que haveria de vir. Ele é apenas a sombra daquilo que haveria de vir. Mas que em Cristo, essas coisas, elas são esclarecidas. É como se Cristo fosse a chave para que o entendimento a respeito das leis de Moisés fossem nos dados. Enquanto no Antigo Testamento nós temos a sombra a respeito de alguma coisa, no Novo Testamento nós temos o objeto. E a partir dessa nova realidade, da nova aliança, nós podemos olhar para o Antigo Testamento através de Cristo e entender que aquelas leis, elas têm um propósito para as nossas vidas. Nós não as praticamos mais de forma literal, mas elas falam conosco a partir de Cristo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a circuncisão, hoje nós não mais circuncidamos a respeito da aliança, mas nós vemos em Paulo que a verdadeira circuncisão ela é feita no coração. Quando nós lemos a respeito do cordeiro que era imolado ano após ano para perdão de pecados, nós vemos João Batista encontrando Cristo antes dele ser batizado, apontando para ele, dizendo para ele: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eram práticas literais que ocorriam no Antigo Testamento e que se transformaram em práticas espirituais no Novo. E quando nós falamos a respeito de escravidão, o Antigo Testamento disserta um pouco a respeito disso, porque aquilo era uma realidade daquele povo. A servidão era uma realidade daquele povo. E as coisas mais ou menos funcionavam assim. Se eu tinha uma dívida com um certo credor, e eu não podia pagá-la, eu não tinha condição de pagá-la, aquele credor vinha cobrar de mim. E ele poderia tomar, por exemplo, se eu tivesse uma posse, ele poderia tomar a minha propriedade, até que eu tivesse condição de ir lá, pagá-lo, e essa propriedade ela voltaria a ser minha. Deixa eu ler isso com vocês, para que não fique algo jogado. Levítico 25, a partir do verso 25. Eu vou chegar aonde isso tem a ver com as nossas finanças. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquela tornará a sua possessão. Aqui Levítico está falando a respeito de propriedade, como é que elas funcionavam. Então quando eu tinha uma dívida, eu ia lá, aquele credor, ele ficava com a minha propriedade. E a Bíblia fala que existiam 3 formas de eu conseguir resgatar essa propriedade. A primeira delas,
era que o irmão, que um resgatador, um parente próximo que tivesse condição financeira, fosse lá, pagasse o meu credor para mim, e ele ia reaver essa posse para mim. A outra possibilidade fala que se eu pudesse enriquecer no meio desse tempo, eu poderia ir lá e solver a minha dívida e pagar a minha dívida. Ou se eu não tivesse nenhuma dessas condições, se eu não tivesse um resgatador, se eu não tivesse meios de quitar essa dívida, a Bíblia fala que eu teria que esperar o ano do jubileu, que ocorria a cada 50 anos. E a Bíblia fala que nesse ano todas as dívidas eram perdoadas. Então, aquela propriedade que estava com o comprador voltaria a ser minha. Só que Levítico está falando aqui a respeito de propriedade. Só que essa mesma realidade, ela acontecia com pessoas no Antigo Testamento. Em 2 de Reis, no capítulo 4, não sei se vocês se lembram, de uma viúva, de uma mulher viúva, que era viúva de um dos profetas. Ela encontra Eliseu no meio do caminho, e ela fala, olha, eu tenho uma dívida com a qual eu não posso pagar, e se eu não conseguir pagar a minha dívida, os meus 2 filhos vão ser vendidos como escravo. Ela fala, eu só tenho uma botija de azeite, vocês lembram desse milagre? Aí Eliseu pede para que ela pegue todas as botijas que ela tem na sua casa, e aquele azeite começa, um milagre, começa a sair das paredes, e aquela mulher não precisa chegar na condição de vender os seus filhos como escravo. Mas essa era a condição. Se eu tinha uma dívida, queridos, que eu não pudesse pagar, que eu não tinha como pagar, o meu credor, ele poderia escravizar tanto a mim quanto a minha família, para que de alguma forma essa dívida fosse satisfeita. A questão é que por eu ser um escravo, eu nunca ia ter possibilidades ou meio de enriquecer, como nós vemos aqui, para eu conseguir reaver a minha liberdade. Não existia forma de eu fazer isso, porque eu era um escravo. Eu não tinha como fazer isso, eu não tinha meios de fazer isso. Eu trabalhava de graça, eu estava devendo para o homem, estava devendo para o meu senhor. Ou eu esperava o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Ou se você fosse um judeu e não estrangeiro, a Bíblia fala em Êxodo 21, que se você for escravo, necessariamente o seu senhor, depois de 6 anos de servidão, no 7º, ele deve te dar a liberdade. Ele deve te perdoar. Mas a outra forma, querido, de nós sermos resgatados dessa escravidão, é que nós pudéssemos ter um resgatador, um parente próximo a quem pudesse ir lá e quitar a nossa dívida. E o que isso tem a ver com Jesus, querido? O que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com a nossa vida, com a vida de pecado, enfim, do jeito que você quiser chamar isso. Em 2 de Pedro 2,21, a Bíblia fala que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ou seja, nós somos, em Adão, querido, nós caímos. Nós estávamos debaixo dessa condição de pecado. Satanás tinha o poder de nos escravizar. E não tinha nada, absolutamente nada, que eu e você pudéssemos fazer para conseguir remir a nossa vida das mãos de Satanás. O seu sangue não era puro para isso. A moeda que você pudesse oferecer para ele não podia comprar essas coisas, porque ele se tornou o dono de tudo. Ele fala isso de forma clara em Lucas, no capítulo 4. Ele oferece isso para Jesus. Ele fala, você quer os reinos? Porque todos eles me foram dados. Todos eles me foram entregues a quem tinha autoridade para isso, que era Adão na sua queda. Então não tínhamos nada, absolutamente, que nós pudéssemos fazer para sairmos da condição de escravos diante de Satanás. E aí vem alguém chamado Jesus, que agora é o seu parente mais próximo, o seu irmão mais velho, e ele morre por você, ele entrega a vida dele por você, e ele vai até Satanás com o seu sangue e fala assim, agora todo escrito de dívida que tinha, eu os cravei na cruz, como diz Colossenses. E a Bíblia fala que ele despojou todos os principados e potestades das trevas. O verbo despojar significa desapossar, ou seja, tirar de propriedade. E aquilo que Satanás tínhamos, querido, para que o próprio Deus o desapossasse, éramos a minha e a sua vida. Por isso que você vai ler na Bíblia, em vários versos, Paulo falando a respeito disso. Romanos, capítulo 1, verso 1, ele fala, eu, escravo de Cristo. A palavra no grego lá é doulo, significa escravo, nada mais do que isso. Ele era escravo de Cristo, servo do Senhor. Pedro fala isso, olha, não fostes comprado com ouro, que fostes comprados do vosso fútil procedimento, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento,
mas fostes comprados com o precioso sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 5 fala também que o Senhor, que Jesus comprou para Deus todos os povos, de todas as tribos, nações, línguas, para que todas elas se dobrem diante do Cordeiro, porque nós somos comprados, querido. E quando aquele resgatador, e quando aquele parente mais próximo, ele resgatava alguém de uma situação de servidão, o que acontecia era que aquele irmão que estava na situação de escravo, ele não deixou de ser escravo pela lei de Moisés, ele passaria a ser escravo daquele que o resgatou. Aí você fala, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que o seu parente mais próximo fez isso por amor, e que ele vai tratar você com brandura e com misericórdia, do que aquele seu credor não iria fazer com você. Mas o que isso tem a ver, querido, com finanças? Eu queria que nós entendêssemos aqui, quando eu falei a respeito de redenção, é que, queridos, a sua vida não pertence a você, você entende isso? Quanto mais as suas finanças, quanto mais aquilo que o Senhor te dá. Quando nós olhamos para José, José é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. A Bíblia fala que pela sua sabedoria ele salva o mundo. Eu quero ler com vocês, querido, por favor, abram lá em Gênesis. Nós vamos ler capítulo 47 a partir do verso 18. Vocês estão acompanhando? Amém. Olha o que diz a Bíblia. Ao final daquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Ou seja, aqui é o sonho, é o cumprimento do sonho de José. Vocês lembram das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, dos 7 anos de prosperidade, dos 7 anos de sequidão, de seca, que a terra não ia produzir nada? E essa é a condição. A Bíblia fala que José estoca tudo aquilo que ele poderia estocar, e ele simplesmente vira o celeiro do mundo. Só o Egito, através da vida de José, tem a capacidade de alimentar todo o povo. Se não fosse por José, todo mundo morreria de fome. E essa é a condição desse povo vindo até José, dizendo para ele: olha, nós não temos mais nada, os nossos animais foram vendidos, as nossas terras foram vendidas, o que será de nós? Você vai esperar a gente morrer, José? E olha o que eles propõem para José: compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. E quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que o Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei, a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, ou seja, 20%. E as quatro partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Só até aqui. O que eles disseram? O que o povo propõe para ele? Nós vamos morrer. Então faz o seguinte, José: nós nos vendemos para você, nós nos tornamos o seu escravo. E José concorda com aquela condição e fala assim para eles: olha, então de tudo aquilo que vocês produzirem, a terra continua sendo suas, eu vou dar semente para que vocês possam semear, para que vocês possam comer. A única situação que vai mudar na vida de vocês é que a terra não vai mais pertencer a vocês, e que vocês vão ter que dar 1/5 daquilo que vocês ganharem para mim. O que você acha que aquele povo falou para José? Reclamou para eles? Falou para ele: não, que isso, pô, vou ter que dar 1/5, vou ter que dar 20% ainda para você. Pô, José, você é folgado. Leia o verso 25.
E responderam eles: a vida nos tem dado, José. Achamos mercê perante o meu senhor e seremos escravos de Faraó. Ou seja, aquele povo estava numa situação extrema de fome, querido. Não tinham nada que eles pudessem fazer para salvar a sua vida. Isso lembra alguma coisa para você? E diante daquela condição, o próprio José fala para eles: olha, então vocês fiquem com a terra de vocês, semeiem nessa terra, cultivem nessa terra, criem os seus filhos, mas 1/5 é meu. Aí eles viram e falam o que para José? Vida nos tem dado, José, vida você tem nos dado. Porque eles não eram ingratos àquilo, querido. E esse é o paralelo que eu queria estabelecer com vocês. Nós precisamos entender, querido, qual é a nossa condição diante do Senhor. Nós somos os seus servos, sim, nós somos os seus filhos. Nós temos a nossa identidade sarada, nós temos todas essas coisas. Mas às vezes nós precisamos falar a respeito disso. Porque parece que obedecer aos mandamentos do Senhor virou algo que a gente escolhe a dedo, qual a gente quer, qual a gente não quer, como se nós não tivéssemos um Senhor. E querido, você não chama Senhor só por reverência, você chama Senhor porque você é servo dele. A palavra Senhor você não o faz por reverência apenas. Nós não cantamos aqui, Senhor, tudo é teu apenas porque nós queremos reverenciá-lo ou colocá-lo numa condição assim. Mas ele de fato é o nosso Senhor, de fato ele exerce senhorio sobre as nossas vidas. E aquilo que nós damos para ele, aquilo que nós entregamos para ele, a respeito da nossa provisão, a respeito daquilo que nós ganhamos, deveria ser uma resposta de gratidão, de nós olharmos para ele e ainda dizermos: vida nos tem dado, Senhor. Por isso que às vezes eu não consigo compreender, sabe, por que muitos não dizimam, por que muitos reclamam a respeito disso. Porque parece que ainda alguns dizimam, dizendo: ah, que bom, eu estou dizimando 10% porque 90% continua sendo meu. E na verdade, à luz daquilo que nós lemos aqui, querido, aquele povo só estava administrando aquilo que era do próprio José, só estava sob a mordomia deles, mas continuava sendo de José. Eles eram escravos, essa era a condição deles. E nós precisamos entender, querido, que o dízimo ele está completamente atrelado a um papel de redenção. Vocês lembram de Abraão no encontro com Melquisedeque? Curiosamente, é a primeira vez que nós ouvimos falar de dízimo na Bíblia. A primeira vez que nós ouvimos falar de dízimo na Bíblia é quando Abraão encontra um rei chamado Melquisedeque. E esse encontro com Melquisedeque vem fruto de uma guerra que Abraão resgata o seu sobrinho Ló, ou seja, uma história de redenção envolvida. Abraão faz o papel de paternidade sobre a vida do seu sobrinho Ló, resgata ele e ele encontra o rei de Melquisedeque, o rei Melquisedeque. E exatamente numa história de redenção, a Bíblia fala que ali Abraão ceia com ele, entrega o dízimo a Melquisedeque e pede a sua bênção. Porque ceia, querido, no Novo Testamento é um memorial. Nós anunciamos uma mensagem quando nós ceiamos. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E quando nós dizimamos a Deus, nós estamos reconhecendo a redenção sobre as nossas vidas, que tudo que temos pertence a Ele. É um reconhecimento da nossa redenção. Então, como eu não fazer isso? Como eu deixar isso de lado? Essas coisas precisam falar conosco, querido. Essas coisas precisam nos comover, gerar entendimento em nós, para que a gente possa obedecer a Deus, entendendo os princípios dele, querido. Deus não quer tirar de você nada. Deus quer te guardar. Deus quer te proteger. A Bíblia fala que quando nós reconhecemos isso, que é o que Abraão faz, eu acho lindo isso. Abraão ceia com ele, e quando ele dizima para ele, pede a sua bênção, ele reconhece o sacerdócio de Melquisedeque. E ele simboliza a nova aliança, e ele faz aquilo que nós devemos fazer. Abraão, querido, lá atrás, o primeiro patriarca, ele ceia e ele dizima reconhecendo um sacerdócio, dizendo que tudo aquilo que é de Abraão pertence a ele. E essa deve ser a nossa disposição, esse deve ser o nosso coração diante de Deus. Por
isso que quando nós lemos em Malaquias, no capítulo 3, o Senhor chega para aquele povo e fala assim: olha, roubará o homem a Deus? Aí o povo pergunta e fala assim: mas em que temos te roubado, Senhor? E ele fala: nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o pecado daquele povo não tinha a ver com desobediência. O pecado daquele povo tinha a ver com apropriação indébita. Eles estavam pegando alguma coisa que não eram deles, eles estavam roubando a Deus. Tinha a ver com posse, porque é propriedade, querido. Amém, gente? E que nós tenhamos esse coração voltado para isso. O Senhor ensina, e eu vou entrar nisso, mas que toda a parte prática do dízimo, e falando agora da sua praticidade mesmo, quando o povo de Israel dizimava, aquilo tinha uma função, aquilo tinha um propósito para aquelas terras, aquilo tinha um propósito para aquelas pessoas. Quando nós lemos Malaquias 3:10, isso é especialmente para o Robson, a Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ou seja, o que o Senhor fala aqui? Que todo dízimo que é trazido à casa do tesouro, ele cumpre uma função, ele cumpre um propósito. É para que o funcionamento da casa, ela continue, ela se sustenta. E o dízimo, querido, ele era espiritual. Por mais que fosse algo que era entregue em forma de oferta, em forma de comida, em forma de animais que eles levavam ali para ser sacrificados, o dízimo, ele é espiritual. Porque eles cumpriam um propósito na nação de Israel. Então, enquanto os levitas que não tinham terra para plantarem, que não criavam os seus animais para comerem, eles comiam daquilo que o povo de Israel trazia para eles na casa, no templo. Então, é como se fosse algo assim, é como se fala: olha, vocês trazem aquilo para manter a casa do tesouro. E o lugar onde vocês estão estabelecidos e instalados através dos levitas vai ser cobertura espiritual para sua casa também. Por isso que ele cumpre um papel espiritual. E essas são as partes práticas que nós falamos a respeito de dízimo. E é lógico que não se trata, querido, de nós olharmos para uma planilha de contabilidade. Não se trata disso. Se trata de nós entendermos simplesmente a natureza da contribuição e da importância de que os dízimos tinham ali para aquela realidade e continuam tendo também para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, ele fala: olha, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhermos os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, Paulo fala, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo no Evangelho de Cristo. Ele fala assim: eu tenho esse direito, mas eu não uso dele, para que eu não seja tropeço e obstáculo para ninguém. Isso era uma opção de Paulo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E essa mesma realidade, querido, nós podemos vivenciar nos dias de hoje. Então, os dízimos, eles eram trazidos em função da fidelidade do povo, e eles serviam para um propósito na prática, para que a casa, para que o templo, para que todo o funcionamento que envolvia o lugar onde você se alimenta, ele também ocorresse ali. Por isso que eu, querido, onde você deve trazer o seu dízimo na prática, onde você se alimenta, onde você está instalado, onde você recebe cobertura espiritual daqueles que fazem isso para você, daqueles que semeiam sobre vós algo espiritual sobre a vida de vocês. Amém, gente? Mas eu quero que nós entendamos aqui talvez a parte que eu mais gosto, porque nós falamos dos dízimos, a respeito de redenção, de por que nós temos que fazer, a importância disso na palavra, que nós somos servos de Cristo, tudo pertence a Ele, amém. Quando nós olhamos para as ofertas, elas seguem a mesma característica, não a respeito de porcentagem, não a respeito de uma parte daquilo que você ganha, mas a Bíblia fala que todos aqueles que querem ofertar ao Senhor, que o façam de coração voluntário, ou seja, não tem nada
especificado na Bíblia de quanto nós temos, mas o entendimento é de que o resto que está nas nossas mãos está sobre a nossa mordomia, sobre a nossa administração. Mas a parte que nós temos que mais entender, querido, que a vontade do Senhor a respeito de todas essas coisas é que a entrega do dízimo, a entrega das nossas ofertas, a entrega da provisão que o Senhor coloca nas nossas mãos, ela seja uma expressão de honra para nós. Essa é a parte que eu mais amo quando nós falamos a respeito de finanças. Porque o desejo do coração de Deus, querido, é que eu e você entreguemos aquilo que nós entendemos que temos que fazer, querido, debaixo de uma expressão de honra. O problema com o povo, quando você lê o livro de Malaquias, era esse. Deus fala para aquele povo: olha, se vocês estão entregando do jeito que vocês estão entregando, é melhor que vocês não façam. É melhor que vocês fechem a porta do templo e não tenham culto do que vocês me ofereçam, aquilo que vocês estão me oferecendo. Por que que Deus fala isso para eles, querido? Porque aquilo que eu entrego para Deus denota o valor que Ele tem para mim. É como se eu der um presente para você, que você vai olhar para aquilo e falar: nossa, imagina se eu te dou um presente. Imagina se eu dou uma camisa para o Miqueias, eu dou uma camisa furada para ele. O que ele vai pensar do valor que ele tem para mim? Pô, não vale nada para ele. Dou uma camisa furada para mim, talvez por educação ele não vai falar, mas era isso que o povo fazia. Porque o que Deus estava querendo dizer para eles: olha, querido, não é a entrega do dízimo, não é o seu dinheiro que eu quero. O que eu quero é a expressão de honra que existe no seu coração. Vocês entendem? Abraão, Deus não queria de Abraão Isaac. Deus queria de Abraão a expressão de honra contida na entrega dele. Por isso que Deus fala para ele: olha, porque tu me deste o teu único filho, aquele quem tu amas, então eu farei aliança contigo, será pai de muitas nações. Mas não precisa matar Isaac, não precisa entregar ele, porque você já me provou, Abraão, que você me ama acima dele, que você me ama acima dessas coisas. Porque o que eu quero é que na sua oferta esteja escancarado a honra que você tem por mim. Abel, querido, segue a mesma linha de raciocínio. A Bíblia fala que pela fé Abel ofereceu oferta melhor que a de Caim. E quando nós vamos lá na raiz em Gênesis, quando ele oferece uma oferta para Deus, a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porque a questão da oferta de Abel não estava na oferta, mas estava na expressão de fé contida na oferta de Abel. E por ele ter fé no próprio Deus, a Bíblia fala que ele então entrega da primícia, da primazia, da gordura dos seus carneiros. Ele expressa a sua fé através da sua oferta. Vocês entendem a diferença? Ele não entrega qualquer oferta como Caim o fez, mas ele expressa o Deus a quem ele crê através da sua oferta. E Deus olha para ele e fala assim: antes da sua oferta, Abel, eu me agradei de você. E a Bíblia fala: eu me agradei de Abel e da sua oferta. E o justo, querido, o justo viverá por fé. A forma como nós nos relacionamos com a oferta que entregamos, com o dízimos que entregamos, ela deve ser uma expressão de honra. Honra significa distinção, significa fazer diferente de fato. Porque esse é o lugar que Deus espera de nós, que nós tenhamos uma expressão de honra a respeito dessas coisas. Por isso que as duas ofertas que eu mais gosto na Bíblia, e que na verdade são as duas ofertas que Jesus deixa passar assim, deixa registrado na sua palavra, as que ele deu ênfase, que ele permitiu que entrasse no seu evangelho, foi a oferta da viúva pobre e da oferta de Maria, que quebrou o vaso de alabastro. A Bíblia fala da viúva pobre, vocês lembram daquela situação? Tem Marcos no capítulo 12, a Bíblia fala que Jesus está olhando os grandes, os ricos, colocarem ofertas de dinheiro ali. E a Bíblia fala que eles lançavam no gasofilácio grandes quantias de dinheiro. E a Bíblia fala que aquela viúva pobre foi lá e lançou 2 moedinhas ali dentro. Mas a Bíblia completa, quando ela lançou 2 moedinhas, ela lançou todo o seu sustento. E aí Jesus olha para aquilo e fala assim: ela deu mais do que todos. Por quê, querido? Porque os olhos de Jesus não estavam na quantidade daquilo que as pessoas estavam colocando ali. Deus não olha para a quantidade, querido. Deus não olha para a quantidade. Deus olha para o coração daquele que oferta. Isso é um exercício que nós devemos aprender.
E aquela viúva dá uma aula para nós a respeito de paternidade. Uma viúva que não tinha sustento, que não tinha marido sobre ela, para que pudesse prover para ela. A Bíblia fala que ela entrega todo o seu sustento. E com aquela mensagem para Deus, ela estava dizendo para Deus: Deus, o Senhor é o meu sustento. O Senhor é quem provê para minha casa. Ela tinha um entendimento de paternidade que muitos daqueles homens ali, que sabiam da lei, que eram religiosos, não tinham. Porque de novo, querido, a nossa provisão, a provisão para a alma e para o espírito, ela vai ser colocada no seu lugar correto, quando o nosso relacionamento com Deus estiver no lugar certo. Por isso que aquela viúva, ela conseguiu entregar todo o seu sustento, porque de alguma forma ela conseguia ter diante de Deus um entendimento de paternidade, que Deus ia cuidar dela. E Deus assim o fez, acredito eu. Aquela mulher não morreu de fome, Deus deve ter provido ela de alguma forma. Porque nós precisamos entregar esse lugar para Deus. Quando nós vemos Maria quebrando aquele vaso com aquele perfume caríssimo, a Bíblia fala que ela está lá com os apóstolos, com os discípulos, e ela quebra aos pés de Jesus, aos pés ou na cabeça, não lembro agora, aquele vaso contendo um perfume caríssimo, a Bíblia fala. E um dos discípulos viram e fala assim: olha, por que ela fez isso? Porque esse perfume poderia ser vendido por 300 denários e dar aos pobres. 300 denários, querido, se uma pessoa trabalhasse, ela recebia 1 denário. Aquilo era o salário de um dia de trabalho no mundo da época. Então a gente está falando de muito dinheiro, a gente está falando de 1 ano de trabalho. Aquela mulher simplesmente quebra e, entre aspas, ela desperdiça aquilo aos pés de Jesus. E o mais engraçado dessa parábola, sabe o que é? Os discípulos, eles não olham, eles não falam: olha, você deveria ter guardado esse perfume. O que eles falam? Eles falam para ela: olha, a gente poderia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. Porque muitas vezes assim é o nosso coração. Eles não conseguem entender a honra daquela mulher. Quando a gente oferta, muitas vezes é muito mais fácil. Quando a gente oferta com um propósito específico, quando a gente consegue ver para onde o nosso dinheiro está indo, não é? E não tem problema com isso. O Senhor faz isso. Você lê em Êxodo, você lê o próprio Davi. Ele disponibilizava para que as pessoas pudessem trazer as suas ofertas, com ofertas específicas para a edificação do templo, para a edificação do tabernáculo. Então não tem problema nós levantarmos uma oferta para uma razão específica que nós queremos fazer. O problema é quando nós não conseguimos entender o coração de Maria. É quando nós olhamos ela quebrando aquele perfume nos pés de Jesus e falando: nossa, mas eu poderia fazer aquilo. Ela fala assim: mas eu não quero fazer, eu simplesmente quero entregar para ele em forma de honra. E eles não conseguiram entender o coração dela. Porque o nosso coração precisa estar nesse lugar, querido. Um lugar onde nós expressamos honra, onde nós entregamos para Deus a nossa primazia. Porque como o pastor falou, eu não lembro que ministração foi, todas as vezes que nós entregamos, todas as vezes que nós renunciamos, querido, algo está sendo edificado sobre nós. Por isso que quando a Bíblia fala a respeito de oferta, ela não coloca um valor monetário, mas ela espera que de mim e de você tenha renúncia muitas vezes. Porque a Bíblia fala assim: olha, você pode dar conforme as suas posses, é o que Paulo fala. Mas você vai ler na Bíblia um povo de uma igreja da Macedônia, que a Bíblia fala que eles quiseram participar da assistência aos santos, e eles fizeram aquilo inclusive acima das suas posses, ou seja, eles deram muito mais daquilo que eles tinham, porque eles queriam participar daquilo, porque eles queriam fazer parte disso. Porque todas as vezes que eu renuncio o meu eu, todas as vezes que eu renuncio o meu eu trabalho para edificar um novo eu em mim. E esse é o papel da oferta. É que cada vez que nós entregamos, a gente se alegre com isso e entenda, querido, que isso está edificando em você algo da parte do Senhor. Essa deve ser a nossa fé. Quando você entrega para algo que renuncia um desejo pessoal seu, porque você quer fazer parte daquilo, você quer estabelecer o reino, porque isso que as ofertas funcionam, para estabelecer o reino em lugares diversos, em
todos os lugares do mundo onde o Evangelho precisa ser pregado. Todas as vezes que nós deixamos de olhar para um desejo pessoal nosso, nós colocamos a outra coisa na frente, nós colocamos o reino na frente, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas, diz o Senhor. Então nós começamos a edificar um novo eu em nós, onde assim como a viúva pobre, nós entregamos o nosso sustento, porque nessa relação de provisão, o nosso relacionamento com Ele está acima dessas coisas. Porque você sabe, querido, que no final das contas o Senhor vai prover para você. E ainda que você deixe de ter aquilo que você quer, você o faça com alegria, porque a honra que você está mostrando para Ele está acima de todas essas coisas. Esse deve ser o nosso coração em relação àquilo que o Senhor nos entrega. Porque senão, querido, a gente vai começar a entrar em lugares, e como a maioria fazem, como o Cão fez. Cão tinha uma relação de paternidade quebrada com o seu pai. Então ele foi em busca de uma nova terra para fazer o seu nome. Ao invés dele multiplicar sobre aquela terra, investir em filhos, ele escraviza aqueles filhos para que o nome dele cresça. E quando nós não temos uma relação correta com a provisão que Deus coloca nas nossas mãos, aquilo que é para nós liberarmos, abençoarmos a nossa descendência, gerar libertação para a nossa descendência, nós retemos. E muitas vezes nós não conseguimos produzir a remissão que Deus espera de mim e de você, porque nós não estamos lidando com a provisão da forma correta. Isso é muito importante, querido. Porque isso não é simplesmente apenas entregar dízimo e oferta, isso fala de remissão. Isso fala de um lugar onde eu e você precisamos entrar. Onde o alvo são os nossos filhos, aqueles a quem Deus tem colocado sobre a nossa responsabilidade. Como diz Malaquias, olha, vocês estão muito preocupados com as suas casas, cheias de enfeites e decorações, enquanto a minha casa está em ruínas. E aquilo não doía naquele povo. À medida quando nós olhamos o livro de Neemias, a Bíblia fala que quando Neemias sabe da situação e da condição que está Jerusalém, ele se dobra diante de Deus em amargura de espírito. Ele se coloca diante dos seus pais e fala: os meus pais pecaram, Senhor, e eu preciso arrumar aquilo. O que tiver que fazer para arrumar, eu vou arrumar. Eu preciso ir para lá, vai envolver as minhas finanças, amém? Porque faz parte do propósito, querido. E no meio disso, o Senhor está ali, querido, sabendo das nossas necessidades. Como diz Jesus, olha, Ele não sabe cuidar de vocês. Porque se Ele olha para os corvos, se Ele olha para os lírios, se todas essas coisas não padecem na mão dEle, quanto mais vós. Então, por favor, não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma. Saiba que todo o sustento continua sendo da parte dEle. Por isso que nós precisamos entrar nesse lugar, querido, de redenção. Nós precisamos entrar nesse lugar de remissão. Nós precisamos entrar nesse lugar onde o nosso coração deseja de fato honrar a Deus. E, queridos, começa por uma obediência fria, sabe? Parece que você está obedecendo um mandamento simplesmente, mas isso não está gerando nada em você. Mas, querido, a Bíblia fala aqui, acho que é Salmos 19, eu não vou lembrar o verso agora. A Bíblia fala que a sabedoria, ela vem pela obediência. Porque à medida que nós obedecemos um mandamento do qual às vezes não faz nem sentido para nós, nós obedecemos simplesmente porque Deus falou, simplesmente porque está ali. A ideia é que através do caminho de obediência, o caráter de Cristo seja gerado em nós. Cristo seja gerado em nós. Os mandamentos, o Antigo Testamento era uma rocha, mas o Novo Testamento era a água que brota da rocha. Então a ideia de Deus é que você comece na rocha, mas que um dia você beba da água que brote dela. Que você começa na obediência do dízimo e da oferta, dizendo: amém, Senhor, eu tenho que fazer isso. Mas que um dia você beba disso. É como aquela mulher quando ela encontrou Jesus no poço de Samaria. Jesus olha e fala assim: olha, se você tomar da água desse poço, e ela aponta para Jacó, para Israel, para o Antigo Testamento, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, isso será uma fonte dentro de você a jorrar para a vida eterna. Ou seja, a transformação vai ocorrer, você vai fluir de dentro para fora naquilo que eu tenho para você. E esse é o propósito de Deus, que isso se torne natureza em nós, que isso
faça parte das nossas vidas, querido, essa expressão de honra que Deus deseja para nós. Que o lugar da provisão, querido, ele tenha o seu lugar diante do Senhor, mas o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele é quem vai nos guiar, é quem vai nos conduzir por um caminho de graça, é quem vai fazer com que você olhe para aquilo, muitas vezes chega na sua mão e você fala assim: Senhor, isso não é para mim, isso é abençoar a minha família de uma forma ou de outra, mas eu preciso entregar para isso para o Senhor, ou porque vai cumprir um propósito do qual você entende, ou simplesmente porque você quer fazer. Mas é um lugar que nós precisamos entrar, querido. Amém? Que a gente comece pela obediência, mas que o caminho correto seja Cristo gerado nas nossas vidas. O fim da lei é Cristo, querido. A lei é só um aio, o mandamento é só uma ponte para que a gente alcance a verdadeira razão, para que a gente volte para o nosso Éden, e que na nossa vida a provisão do Espírito, ela é justificada na provisão da alma e na provisão do corpo, porque Deus tem todas essas coisas para nós também. Mas nós passamos por coisas porque Deus quer nos ensinar. Eu quero encerrar aqui. Quando eu olho para o maná, eu vejo essa figura, sabe? Deus ensinando aquele povo, o maná caindo do céu, aquela porção diária, era uma cota diária por dia, e eles não podiam colher depois que o sol nascesse, porque senão cheirava mal. Eles precisavam aprender, querido, que o sustento vem do céu, e tinha uma razão para isso, porque quando eles chegassem em Canaã, a Bíblia fala que a partir do momento que eles entraram em Canaã, cessou o maná do céu e eles experimentaram do fruto daquela terra, porque a partir da realidade de Canaã, a partir da realidade do reino, nós vamos semear. Esse era o desejo de Deus, mas nós precisamos entender que a nossa semente, aquilo que nós vamos semear na terra, continua caindo do céu, mas isso nós aprendemos no período de deserto. Nós aprendemos num período onde o maná é colocado e dado para nós por um tempo de ensino para Deus. Mas é onde nosso coração vai se moldar ao dele. Onde nós não vamos mais andar inquietos e ansiosos, querido, por aquilo que Deus, pela provisão nas nossas vidas. Como disse Jesus, não andeis inquietos. Era Adão, querido. Adão ele não acordava no meio da madrugada e olhava para aquele fruto e falava: eu preciso ir lá arrancar da árvore, porque talvez amanhã não vai ter. Porque a partir do momento que ele arrancava o fruto da árvore, a responsabilidade de conservar era dele. Mas quando ele mantinha a provisão no fruto da vide, na fonte da vida, ele não tinha que se preocupar com isso. E assim deve ser o nosso coração. O nosso coração deve estar no lugar correto. Não ajunteis tesouros sobre as terras, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntei tesouros nos céus. Porque aonde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Que esse seja o nosso coração. Eu não estou dizendo para você e pregando isso como se esse era um caminho que eu já atingi. E muitas vezes fico ansioso, muitas vezes fico preocupado. E às vezes Deus vem no dia seguinte ou no outro e fala assim: tá vendo? Eu falei para você que não era para ficar preocupado. Tá vendo como a provisão vem? Mas isso vem de tudo, querido, de uma razão, de uma raiz. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus sarado. Nós precisamos entender quem Deus é. Porque só entendendo quem Deus é. Por isso que Paulo fala: olha, eu não estou assim porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele não fala: eu não sei no que eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Era uma pessoa que ele depositava a sua fé. Então nós precisamos entender isso, é em quem eu tenho crido, Senhor. Eu lembro quando eu vim para o ministério, enfim, eu falei: eu não quero ser advogado, eu não quero, Deus, o Senhor me chamou para isso e tudo. E meu pai falava para mim: mas como é que você vai se sustentar? Como é que você vai fazer essas coisas? Eu falava: eu não sei, pai. Ele falava para mim: mas quando você tiver filho? Eu falei assim: quando eu tiver filho vai vir a provisão para o meu filho. Eu vou ter mais um filho daqui a pouco e vai vir a provisão para o meu segundo filho. Porque é no caminho que ele tem de obediência para mim, querido. As árvores estão no caminho para eu ir pegando delas. No meio dessa eu vou olhar algumas no caminho e ele vai saciar as minhas vontades e falar: nossa Deus, que lindo é essa, obrigado por isso. Como ele já fez isso comigo. É um lugar que nós precisamos acessar, um
que eu tinha toda essa segurança? Porque eu tinha uma relação saudável com meu pai a respeito de dinheiro. Eu era mimado, querido, como o pastor falou muitas vezes aqui. Mimado. Meu pai dava tudo para mim, tudo mesmo. Mas quando eu vim para Cristo e me converti para Ele, Deus sabia que Ele tinha que ajustar isso. Eu era mimado. Deus tem os seus caminhos, querido. Eu saí de uma boa casa, num condomínio fechado, de luxo. E Ele me levou 6 meses para Moçambique. Depois de 6 meses para Moçambique, Ele me levou para essa casa para morar com 10 dependentes químicos. E a gente não tinha nem dinheiro para gás de cozinha, a gente ia cozinhar com lenha. Então Ele soube me tratar. Ele soube arrumar essas coisas em mim e eu acredito que ainda está arrumando. Mas uma coisa ficou, uma coisa permaneceu. É a segurança. Segurança de, muitas vezes, na minha relação com meu pai, eu saber que Ele está ali. Se eu precisar de alguma coisa, Ele pode me ajudar. Eu não estou aqui querendo pregar que tudo que você quer, você vai diante de Deus e Ele vai dar para você, não é isso. Porque isso era o que eu fazia, essa era a parte do mimo que eu falei para vocês. Mas a segurança, o fundamento de segurança que foi estabelecido permaneceu em mim. Então para mim eu não tinha de verdade, eu não tinha dificuldade de olhar e falar, Deus vai me sustentar de alguma forma. Isso passou para a minha relação com o meu pai, com o pastor. E assim nós temos caminhado. E assim, como eu falei a vocês, tenho dificuldades, tenho ansiedades, é lógico que eu tenho. Mas todas as vezes eu preciso me voltar, querido, para Ele e falar, Deus, o Senhor é a razão de tudo. O Senhor é o meu sustento, é o Senhor quem faz acontecer, é o Senhor quem deixa de acontecer. Então, Pai, se tem coisas que eu estou passando, e se eu estou andando por um caminho de obediência, é porque está na conta, Senhor. Porque o Senhor tem um propósito nisso. Mas a minha honra a Ele, naquilo que eu entrego para Ele, ela deve permanecer intacta. Porque o lugar dEle continua sendo o mesmo. Ele permanece no mesmo lugar e Ele está no mesmo lugar. E que nessa noite a gente possa dizimar, a gente possa ofertar com esse propósito, com isso que foi ministrado nos nossos corações. Fala, Deus, eu ainda não consegui chegar num lugar de honra, amém, mas Pai, eu vou obedecer ao Senhor, porque é por esse caminho, Deus. É por esse caminho, Pai, que eu vou conseguir chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Porque eu posso te garantir que não é por um caminho contrário que você vai conduzir a Deus. Como o Robson ministrou ontem, só existe um caminho. Só existe uma forma de você conseguir chegar ao Pai. E que a gente possa se relacionar com a provisão que Deus nos dá da forma correta, gente. Que a gente pode colocar cada coisa no seu devido lugar. Entender que elas estão aqui para nos servir. A provisão está para te servir, querido. E para te dar prazer. Amém, gente? Que eu vou pedir para o Daniel tocar uma música, ministrar algo. Enquanto isso, você pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas, se você quiser orar. Enfim, sinta-se à vontade. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de Ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus,
agradecer por essas primícias, Pai, porque se fazemos isso é porque o Senhor nos proporciona isso, Pai. Se nós podemos entregar ao Senhor, Pai, a nossa primazia, Deus, é porque nós temos primícias a entregar, Deus, mas porque o Senhor nos entrega ela em primeiro lugar, Deus. Tudo que te damos a ti pertence, Deus. E que nós possamos de fato, Senhor, sermos sarados, sermos curados, Senhor, na nossa relação com o dinheiro, com a provisão que o Senhor nos entrega. Cada um aqui, Senhor, tem a sua história, Deus. Cada um aqui tem a sua relação, Deus, de paternidade. Cada um aqui tem a sua relação com o dinheiro que foi desenvolvido ao longo da sua vida, Pai. E o Senhor conhece cada uma, Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor vai, Deus, na individualidade de cada um, Senhor. Que o Senhor ministre ao coração de cada um, Deus. Que o Senhor declare, Pai, o ano aceitável do Senhor, Deus, para que as amarras caiam, Senhor. E nós possamos, Pai, em liberdade, Pai, te adorar, Senhor. Em liberdade nós possamos expressar a nossa honra ao Senhor, Pai, através das nossas finanças, Senhor, porque esse é o seu desejo, Deus. Que o dinheiro tenha o seu lugar na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que mamão não concorra, Senhor, com a Ti, Pai. Em nome de Jesus, porque Tu és o Senhor sobre a nossa casa. Tu és o Senhor, Pai, sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa provisão, Deus. Que o Senhor nos guie, Espírito Santo, em todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós assim oramos e te agradecemos.